Revalida 2013, questão 33. Primigesta, com 20 anos de idade, 18 semanas de gestação, assintomática, vem para mais uma consulta de pré-natal na Unidade Básica de Saúde, trazendo resultado de sorologia para toxoplasmose, IgG reagente e IgM reagente. Desconhece história prévia de toxoplasmose. A pergunta: a conduta imediata indicada nessa situação é história clínica e ou exame físico. Então, só reforçando, então, uma primigesta com 20 anos de idade, na 18ª semana de gestação, encontra-se assintomática, resultado de sorologia para toxoplasmose IgG positivo e IgM positivo. Desconhece história prévia de toxoplasmose. Ok, então nessa questão, no caso, a gente já sabe já a doença e a gente precisa apenas indicar a conduta imediata. Então vamos ver um pouquinho então sobre toxoplasmose. Ok, introdução. A toxoplasmose é uma infecção parasitária causada por um protozoário, Toxoplasma gondii, geralmente de forma oligoassintomática e autolimitada. A toxoplasmose assume maior relevância no período gestacional e se tornou mais importante com o aparecimento da infecção HIV/AIDS e com o incremento do número de transplantes, além de outras condições imunodepressoras. É uma parasitose cosmopolita, cujo reservatório natural é o gato. O homem é acidentalmente infectado e a prevalência de toxoplasmose varia conforme a região do mundo. Na França, por exemplo, algumas regiões apresentam prevalência superior a 80%, ao passo que o Japão não ultrapassa 10%. A toxoplasmose é adquirida por meio da ingestão de alimentos, principalmente carnes cruas ou mal cozidas, de animais contendo cistos de toxoplasma. Outra forma importante é pela contaminação com fezes de gatos, os quais eliminam grandes quantidades de cistos durante a infecção aguda. Não é incomum que a infecção em crianças ocorra ao brincar em caixas de areia, onde os gatos comumente defecam. A doença não é transmitida de forma interpessoal, exceto nos casos de doação de órgão. Outra forma de transmissão da toxoplasmose é a congênita. Para que ocorra a transmissão fetal de toxoplasmose, a mãe precisa adquirir a infecção durante a gestação, acometendo 40% dos recém-natos nesses casos. Assim, a infecção congênita não ocorre em mães que já tiveram infecção prévia, exceto quando ocorrer reativação por alguma forma de imunodepressão. Ok, então os achados clínicos. A maioria das infecções causadas pelo toxoplasma é assintomática. Didaticamente, para as formas clínicas podem ser divididas. Então, a gente divide a infecção primária em imunocompetentes, toxoplasma ganglionar, toxoplasma em pacientes imunocomprometidos, toxoplasma congênita e corioretinite isolada, toxoplasma ocular. Ok, no toxoplasma ganglionar, aproximadamente 90% dos adultos e adolescentes imunocompetentes apresentam infecção assintomática. Quando a toxoplasmose é sintomática, o período de incubação varia entre 10 e 20 dias. Na apresentação clínica típica ganglionar, a paciente apresenta aumento dos linfonodos da cadeia cervical, principalmente posterior, embora a doença possa acometer os linfonodos axilares, supraclaviculares e abdominais. A linfonodomegalia pode ser generalizada ou localizada, com gânglios indolores, elásticos e móveis. A localização suboccipital é bastante frequente nessa forma de doença. A febre acomete mais de 50% dos pacientes sintomáticos, astenia, anorexia, mal-estar geral e cefaleia são queixas comuns dos pacientes com toxoplasmose ganglionar. Mais de 30% dos pacientes apresentam esplenomegalia, ocorrendo hepatomegalia em 60% dos casos. Exantema, mialgia intensa, artralgia ou dinofagia podem ser encontrados. Apesar da classificação da toxoplasmose como diferencial das linfoadenomegalias febris agudas, síndrome mono-like, a persistência dos linfonodos pode durar por muitos meses, porém sem outras manifestações da doença. Ok, aqui no caso então toxoplasmose em pacientes imunodeprimidos. Nos pacientes com infecção pelo HIV, AIDS e outras formas de imunossupressão, principalmente transplantes, a toxoplasmose ocorre com a reativação da doença no sistema nervoso, apresentação mais frequente e no pulmão, causando um quadro de encefalite e pneumonite, respectivamente. Na forma cerebral podem ocorrer baixamento do nível de consciência, convulsões e sinais neurológicos focais diversos, caracterizados pela área de comprometimento do sistema nervoso. Portanto, a neurotoxoplasmose entra no diagnóstico diferencial de diversas doenças oportunistas neurológicas no paciente com AIDS e contagem de linfócitos TSD4 menor que 100 células. Ok, a toxoplasmose congênita. O risco de transmissão da toxoplasmose aumenta com o decurso da gravidez.
sendo que aproximadamente 15% no primeiro trimestre, 30% no segundo trimestre e 60% no terceiro trimestre. A gravidade de lesões fetais é inversamente proporcional à idade da gestação. No momento em que se verifica a infecção materna, as calcificações cerebrais são características e localizam-se geralmente no córtex, em núcleos da base e no tálamo. Os achados clínicos mais frequentes são corioretinite, cegueira, convulsões, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, microcefalia, hidrocefalia, abaulamento de fontanela, meningoencefalite, estrabismo, hepatoesplenomegalia, erupção cutânea, petequias, icterícia e pneumonia. Ok, a toxoplasmose ocular. As lesões retinianas podem ser isoladas ou múltiplas, unilaterais ou bilaterais. Ocorre principalmente entre a segunda e a terceira décadas de vida, como consequência da reativação de foco ocular latente que se estabeleceu durante infecção congênita e que foi inaparente no recém-nascido. Os sintomas variam desde visão borrada, escotomas, fotofobia, dor e lacrimejamento até a amaurose, quando há comprometimento macular. Na infecção aguda pelo Toxoplasma gondii, pode também ocorrer acometimento ocular, desde formas clínicas assintomáticas até as previamente descritas. O exame de fundo de olho demonstra as lesões retinianas que lembram a corioretinite por Toxoplasma gondii. Ok, diagnóstico diferencial. No diagnóstico diferencial, na toxoplasmose ganglionar, os diagnósticos incluem as diferentes doenças que apresentam linfoadenomegalia febril aguda ou subaguda, como o citomegalovírus, o CMV, a infecção por vírus Epstein-Barr, mononucleose infecciosa, infecção aguda pelo HIV, infecção aguda pelo Trypanosoma cruzi, linfoma, sífilis, doença da arranhadura do gato, tuberculose, sarcoidose e metástases de neoplasia maligna. A forma ocular deve ser diferenciada das outras uveites da etiologia não infecciosa ou infecciosa, como sífilis, CMV, vírus Epstein-Barr, tuberculose, HIV, hanseníase, HTLV 1 e 2, toxocariase e outras doenças que causam larva migrans ocular. Na forma congênita, devemos realizar diagnóstico diferencial com doenças como rubéola, CMV, sífilis, chagas e listeriose. Ok, nos exames complementares. Primeiro, os exames laboratoriais. Leucopenia com linfocitose e possível atipia linfocitária pode ser encontrada. A velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa, o PCR, não costumam estar elevadas. Exames de transaminases podem estar levemente alterados. Na toxoplasmose congênita podem ocorrer pancitopenia e alterações no líquido cefalorraquidiano. O exame de líquido cefalorraquidiano é de pouca utilidade nesses casos, inclusive na neurotoxoplasmose de pacientes com AIDS. A biópsia ganglionar não apresenta histopatologia clássica, realizando-se diagnóstico por exame imunohistoquímico. Exames de imagem. A ultrassonografia craniana, tomografia computadorizada e ressonância magnética evidenciam a presença de alterações sugestivas ou características de encefalite. A tomografia e a ressonância do sistema nervoso são fundamentais na neurotoxoplasmose de pacientes com AIDS, demonstrando lesões arredondadas com edema, isoladas ou múltiplas. Na tomografia, as lesões são impodências, demonstrando realce em anel após injeção de contraste. A ressonância magnética pode ser observar áreas de hipersinal em T1 e T2. Ok, exames específicos. Tanto para a toxoplasmose congênita quanto para a toxoplasmose adquirida, a pesquisa de anticorpos específicos por intermédio de testes sorológicos constitui o método habitualmente utilizado para confirmação diagnóstica. Os testes sorológicos mais usados são a imunofluorescência indireta e o teste imunoenzimático, ELISA, detectando anticorpos da classe IgG, IgM e IgA. A demonstração de anticorpos IgM geralmente é utilizada como diagnóstico de toxoplasmose recente e serve para considerar risco de transmissão para o feto. Os anticorpos IgG anti-toxoplasmose aumentam após 2 semanas de doença e geralmente ficam positivos por toda a vida. O aumento de 4 vezes no título de IgG pode significar a reativação de doença em pacientes imunocomprometidos. Embora os anticorpos da classe IgM significam a doença recente, em alguns casos eles podem permanecer elevados por até 1 ano. Nesses casos, pode-se utilizar a pesquisa de IgA antitoxoplasma, que costuma normalizar dentro de 6 meses após a infecção.
Na toxoplasmose ocular, encontra-se no soro apenas baixos títulos de IgG e ausência de IgM antitoxoplasma gondii. Na neurotoxoplasmose de pacientes com AIDS, os anticorpos da classe IgG encontram-se geralmente em baixa concentração no sangue, e os da classe IgM, IgA, IgE não são detectados, dificultando o diagnóstico sorológico. O teste da avidez de IgG é outro exame que também pode ajudar no diagnóstico de infecção recente, particularmente em gestantes. Sabendo-se de que na fase aguda da doença os anticorpos da classe IgG apresentam baixa avidez, aumentando assim que se afasta da infecção aguda. A reação em cadeia de polimerase pode ser importante nos pacientes com AIDS, apresentando alta sensibilidade e especificidade, seja realizada no sangue como no líquido cefalorraquidiano. Esse teste é usado como de escolha para o diagnóstico de toxoplasmose congênita. Ok, então aqui algumas interpretações em relação à sorologia. IgG reagente, IgM não reagente. Então, a interpretação: gestante com infecção prévia ou toxoplasmose crônica. Não é necessário tratar. IgG reagente, IgM reagente. Gestante pode ter infecção recente, confirmar com teste de avidez de IgG. IgG não reagente, IgM reagente. Gestante pode estar em soroconversão com infecção recente ou toxoplasmose aguda. Tratar. IgG não reagente, IgM não reagente. Gestante suscetível, nunca foi infectada. Reforçar a orientação de profilaxia. Ok, aqui uma outra tabela, então, essa daqui de acordo com o Ministério da Saúde. Vamos lá. IgG positivo e IgM negativo, não há necessidade de novas sorologias. No caso, IgG negativo e IgM negativo, suscetível, programa de prevenção primária. Então tem que dar algumas informações e aumentar a profilaxia. IgG positivo e IgM positivo, fazer automaticamente o teste de avidez de IgG na mesma amostra, avisar o paciente ou o médico assistente imediatamente. Avidez forte. Infecção adquirida antes da gestação, não há necessidade de mais testes. Avidez fraca. Possibilidade de infecção adquirida na gestação. Iniciar espiramicina imediatamente. Ok. IgG negativa, IgM positiva. Iniciar espiramicina imediatamente. Repetir sorologia em 3 semanas. IgG positivou. Confirma infecção. Ok, o tratamento, de acordo com as causas, toxoplasmose ganglionar. Então, o tratamento é sulfadiazina mais pirimetamina mais ácido folínico. Toxoplasmose ocular, sulfadiazina mais pirimetamina mais ácido folínico mais prednisona. Toxoplasmose em gestantes não confirmado, espiramicina. Toxoplasmose em gestantes confirmado, espiramicina 1 grama de 8 em 8 até a 20ª semana de gestação, sulfadiazina 1 grama de 6 em 6, mais pirimetamina, mais ácido folínico a partir da 21ª semana de gestação. Toxoplasmose em pacientes com AIDS, sulfadiazina, mais pirimetamina, mais ácido folínico. Ok, voltamos então para a questão. Ok, a pergunta é: a conduta imediata indicada nessa situação como nós vimos, a sorologia positiva, tanto para IgG quanto para IgM, está indicado solicitar o teste de avidez da IgG. Essa seria a conduta imediata. Vamos então eliminar as outras alternativas. Alternativa A: repetir sorologia para toxoplasmose no 3º trimestre de gestação? Errado. Então a gente já tem aí o IgG positivo, IgM positivo, então a gente tem que continuar aí o diagnóstico. A B: realizar ultrassonografia obstétrica para avaliação fetal. O que está errado nessa seria que não seria a conduta imediata, mas talvez seria uma conduta futura. A C: solicitar o exame de PCR no líquido amniótico. A mesma coisa. O PCR no líquido amniótico é usado para o diagnóstico de toxoplasmose no feto. Então ele também poderia ajudar, mas seria uma conduta futura. A D: iniciar tratamento com espiramicina. Então, a espiramicina é iniciada normalmente direto no caso do IgG negativo e o IgM positivo. Aí sim já tem indicação de iniciar o tratamento com espiramicina. Então, a alternativa E é a correta, como nós vimos. Solicitar teste de avidez da IgG.